Essa aula vai estar no YouTube hoje ainda? Oi? Essa aula vai estar no YouTube? Vai estar a partir de amanhã, se Deus quiser. Ok? Termina hoje? Oi? Termina o Solano? Não, o livro de Samuel? Né? O livro de Samuel? O estudo de Samuel? É. Vou tentar para ver se termina hoje mesmo. Né? Vamos lá. E aí, a partir do capítulo 13 ao 15, vai se dar o quê? O fracasso do reino de Saul. Por que vai se dar o fracasso contra o reino de Saul? Primeiro tem a guerra entre os israelitas e os filisteus. Né? E o que Samuel vai falar aqui para Saul? Lembra? O que Samuel diz aqui para Saul? Pode falar, fica à vontade. Pode falar, fica à vontade. Olha, Saul, você vai lá para o território, vai lá para a terra, me espera 7 dias e eu vou te falar aquilo que Deus quer que você faça. Saul vai. Só que a resposta de Deus vem na hora certa, né? Ou seja, vamos supor, quando deu 11h59 da noite, lá do 7º dia, Samuel chegou. Saul estava esperando, né? Isso. Só que aí ele perdeu a paciência aí. Sacrificou o lugar de Samuel. Ele não era sacerdote, não tinha autoridade para sacrificar. E aí Samuel falou para ele o quê? O Senhor te rejeitou, porque você... Melhor obedecer do que sacrificar. Isso aí ele vai falar depois, né? Mas aqui ele já fala isso porque, olha, qual foi a condição que Deus colocou para Saul? Ó, você vai ser rei, mas tem que obedecer. Exato. Saul desobedece. Samuel, olha, você desobedeceu, o Senhor teria confirmado o teu reino, né? E aí o que vai acontecer? Aqui quem derrota os filisteus é Jonatas. Jonatas, sem o conhecimento de Saul, seu pai, ele vai e derrota os filisteus. Saul jura que vai matar aquele homem que desobedeceu e foi para a guerra sem permissão dele. Ele jura isso. Mas o povo defende Jonatas. Aí o povo jura também que defende Jonatas. Aí Saul, né, também não mata lá o seu filho, né? No capítulo 15 vai ter a segunda desobediência de Saul, que ele vai na guerra contra os amalequitas. Nessa guerra, Saul tem que matar todo mundo, não pode deixar ninguém. Isso. Né? O que acontece? Ele preserva o gado e o rei Agag. O que Deus falou? Mata todo mundo, Saul. Animais, né? O rei, homem, mulher, todo mundo. Saul vai e preserva os animais e o rei. Samuel vai ao encontro dele, né? E ouve o barulho dos bois. O que é isso aí, Samuel? Eu fiz tudo que Deus mandou. O que é isso aí? Isso aí eu trouxe para sacrificar. Samuel diz, obedecer é melhor do que sacrificar. O rei Agag está lá. Aí Samuel fala, olha, hoje o Senhor te rejeitou para ser rei, né? E hoje o Senhor vai procurar um rei segundo o seu coração para governar no teu lugar. Samuel pega a espada de Saul e mata o rei Agag. E Saul vai ficar lá nos pés de Saul. Samuel, não me deixe, Samuel, não me deixe. Samuel lá nos pés de Samuel. Daí em diante, Saul nunca mais vai ver Samuel de novo. Samuel nunca mais vai estar na presença de Saul, né? Mas vem cá, Saul não era um homem segundo o coração de Deus, não? Não. Mas não foi Deus que disse lá para Samuel, gente? Olha, amanhã, tal hora, assim, eu vou colocar diante de você o rei de Israel. Então por que ele não era o rei segundo o coração de Deus? Olha só. Eu e o pastor Arão, nosso amado aqui também, ou seja, quem é pai?
quem é pai, quem é mãe também sabe. Às vezes os filhos pedem uma coisa, não pede? Você não quer dar, mas ele pede, ele enche tanto a sua paciência. Você, tá bom, toma. Foi isso. Deus deu Saul, mas de forma relutante. Agora Samuel não, Samuel vai ser Samuel não, Davi. Davi vai ser segundo o coração de Deus. Por quê? Eu falo que é igual arroz, quando o filho fica, mãe, dá arroz, dá cru, filho. Não, me dá assim mesmo, eu tô fome. Você dá o arroz puro e come. Come forçado, mas come. É aquilo que tem. Mas se esperar assim um tempinho, comeria. Aí, de tanto filho encher a paciência, toma esse negócio, come esse negócio cru mesmo, para arrebentar seu dente. Né? Aí, é isso aí. Né? Sensacional. Deus está preparando a bênção, né? O rei está sendo preparado para isso. Exato. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, não só porque ele se arrependia da forma como Deus se agradava, ele quebrantava o coração, Deus não rejeita um coração quebrantado, mas porque Saul Deus deu, mas assim, relutante. Davi não, Davi Deus deu com prazer, com alegria, né? Segundo o meu, esse aí é rei, segundo o meu coração, não é por insistência do povo não. Esse aqui é o rei apto para governar sobre vocês. Samuel vai até Belém, né, para ungir a Davi, rei de Israel, né? E aí a gente conhece, vocês também conhecem, aí são alunos assíduos da escola dominical, conhecem essa parte, a gente vai pular um pouquinho, né? A gente pretende terminar 1 Samuel hoje. Após a unção de Davi, né, nós vamos ter o que? O desafio de Golias. Lembrando aquilo que a gente aprendeu na semana passada. Na semana passada. Que Golias, ele era descendente, ele e os 4 irmãos dele, eram descendentes dos gigantes lá de Hebron. Isso. Né? E aí, o gigante lá, aqueles que sobreviveram daquela guerra, foram para a terra dos filisteus, né? Lá os povos do mar. E aí esse Golias, ele tinha 4 irmãos, ele foi, cara grandão, enorme, o cara tinha mais de 3 metros de altura, vestia uma armadura de bronze super pesada, uma lança de bronze, uma espada, um elmo, tudo, foi desafiar lá o povo de Israel. Olha só, não vamos lutar contra todo mundo não, ó, escolhe aí o mais valente aí e vamos resolver entre nós, para não ter muita perda daí. Aquele homem enorme, Saul, que deveria se oferecer para ir, não foi. Jonatas não foi. Quem foi? Davi. Davi foi lá levar alimentos para os irmãos dele, né? E aí ele viu lá o Golias insultando a Deus, e ele fala, quem é esse incircunciso? Davi se oferece. Davi pega 5 pedrinhas lá no ribeiro. Já fiz essa pergunta já, né? Por que 5 pedrinhas? Aí você vai falar que era para uma coisa ali, outra para os 4. Exatamente, né? Exatamente. Porque alguns falam, ó, a primeira pedra é o J, a segunda pedra é o E, a terceira pedra é o S. Já falamos sobre outras coisas. 5 letras do nome de Jesus. Falaram sobre maravilhoso, Também. Né? Aí mas fazer esporte na funda. Isso, né? Exatamente. Então 5 pedras por quê? Porque Davi queria matar os 5 gigantes, não apenas Golias. Lembrando que funda era uma arma de guerra. Até hoje, nas revoltas lá em Jerusalém, observem na televisão, nas reportagens, que eles vão usar a pedra. Funda, a pedra lá, ó. Tem isso até hoje lá. Ô, professor, deixa eu só falar uma coisa. Eu estudando sobre a funda, ela fazia parte da guerra, né? Do fogo da guerra. Porém, conta umas histórias, não sei se é verdade, não sei se o senhor pode me explicar. Dizem que Saul aboliu da sua tropa da guerra os atiradores de funda. Por isso que quando Davi aparece com a funda na mão é surpreendente, porque naquela época já não tinha mais quem atirasse funda. Algumas historiadores dizem que um atirador de funda de verdade, ele conseguiria acertar um fio de cabelo 300 metros de distância. Eu falei,
caras que contam, isso é verdade. Eu acho que é bem possível. O filho da Vila também, acho que é muito. Eu acho que é muita história. Boa pra fazer isso. É muita história. Apesar de ele ter visto aquele cara que atira em um comprimido com arco e flecha em distâncias absurdas. Mas ninguém sabe, o cara é cheio de Deus. Mas só que quando você atira com uma arma, você tem uma precisão. A flecha. Agora, a fundo. Mas disse que esses caras tinham uma precisão absurda. Olha. Mas aí acontece, eu falei, não sei se você sabe, mas que se foi verdade que Saul tirou essa guarnição do seu exército, se isso é mais história mesmo. Olha, honestamente, eu não sei, ou não lembro. Não sei. Eu não sei. Tem um livro chamado Crônicas de Davi, mas eu nunca achei, que eu corri já vários. Crônicas de Davi. Não sei. Particularmente eu não posso dar resposta aqui. A resposta eu não tenho, não sei. Mas aí Davi vai lutar. No elmo, lá da armadura de Golias, não tinha a parte da testa, né? Porque geralmente a parte da testa atrapalharia um pouco a visão lá do guerreiro, né? Então Davi lança aí, a pedra crava no crânio dele, de Golias. Ele cai, vivo, Davi pega a espada e decepa a espada, leva. Davi é aclamado como campeão de Israel, né? Depois, o Davi vai pegar lá a amizade com Jonathan, né? Vai ter lá a amizade de Saul de Davi e Jonathan, né? Depois dessa amizade, nós temos o canto das mulheres. O que as mulheres cantavam mesmo? Saul matou os gatos, Davi 10 mulheres. Exatamente. E aí Saul fica com ciúme, exatamente, né? Antes disso ainda tem uma coisa que eu acabei atropelando. E Saul foi lá, depois da unção, Saul já estava lá com o espírito maligno, né? E Davi... Isso, aí Jonathan vai lá e chama Davi para tocar, quando Davi toca a harpa. Oi? Tem boa aparência, o espírito do Senhor com ele. Exatamente. Aí Davi, quando toca, o espírito mal sai, né? Aí tem o canto das mulheres. Saul vai e fala, olha, ele começa a pensar, né? Davi é esse cara que Samuel falou que ia buscar. Abner era o que de Saul? Abner era primo de Saul. Abner era primo de Saul, né? Então, quando Saul ouve lá o canto das mulheres, ele fica com inveja e ele propõe um desafio a Davi. Na verdade, ele já tinha prometido dar a filha mais velha dele na época lá da guerra contra Golias, mas ele reluta e dá essa filha mais velha, eu não lembro agora o nome dela, para uma outra pessoa. Aí ele pega e promete a Mical, né? Só que aí Davi era um cara pobre. O que ele propõe? O propulso de 100 filisteus, não é isso? Davi vai e traz 200, que era o prêmio, porque naquele tempo, na hora de você cortejar a moça, né? Não é igual hoje, você vai lá na casa do pai da moça para namorar, não leva nada, aí dá almoça na casa do cara, janta na casa do cara ainda, né? E não leva nada. Nesse tempo não. Você na hora de casar lá tinha que dar um dinheiro na mão do sogro. Época boa, hein? Época boa. Tem um filho adolescente lá em casa que deu tempo para voltar de novo, né? E aí, o que acontece? Ele vai lá, mata 200 e aquilo ali serve como... o que você está falando aí é 18 e 19 sobre a filha de Saul, entendeu? Isso, capítulo 18, tem lá ele indo para a guerra. 19, aí dá a Mirab, isso, exato, a Mirab era a filha mais velha de Saul. Isso, exato. É isso aí mesmo, obrigado. Né? E aí o Davi consegue lá o prepúcio dos 200 filisteus, né? E Davi casa-se com Mical, né? Ali o Saul vai tentar matar Davi, porém Mical percebe e fala, olha, meu pai quer te matar. Davi vai e foge. Quando ele foge,
Jonatas vai até o encontro de Davi, levando algumas coisas para Davi, e aí Davi fala, olha, seu pai quer me matar. Aí eles propõem lá um trato, né? Olha, vai lá e vê com seu pai, ó, fala com ele, era época de festa, né? Vai lá e fala com seu pai que eu não fui na festa, caso ele pergunte por que eu não fui na festa, fala que eu não fui porque eu fui lá participar de uma celebração lá na casa do meu pai. Se ele ficar calmo, é porque ele não tem nada contra mim. Se ele ficar nervoso, é porque ele quer minha morte. E ali eles fazem um pacto, olha Davi. E aí já é Jonatas percebendo que Davi que vai ser rei. Por quê? Davi já era um cara aclamado e amado por todo Israel. Genro de Saul. O que Jonatas propõe a ele? Olha Davi, eu vou fazer isso, você é seu amigo, mas promete que não vai fazer mal nem a mim nem a minha casa. E aí Davi faz aquele pacto com Jonatas, né? Eu prometo que eu vou lá recompensar, tem outras palavras na Bíblia, mas eu vou recompensar você e seus descendentes, né? Da minha mão, nenhum mal vai cair sobre a casa de Jonatas, né? E o que vai acontecer depois disso é que realmente vai constatar que Saul quer matar mesmo o rei Davi, né? Saul atira uma lança contra Jonatas foge, ou melhor, se esquiva, depois ele vai avisar para Davi, olha, realmente meu pai quer te matar. E aí, olha só, o neto de Icabô, Aimeleque. Davi vai até a terra de Nob, onde morava lá o sacerdote Aimeleque, né? E vai pedir alimento. Só que a única coisa que ele tinha era o pão sagrado, os 12 pães da proposição. E a espada de Golias, que por algum motivo... Era para ser de Davi, né, aquela espada, porque já era, quando uma pessoa mata o guerreiro, a espada fica como espada de guerra para quem matou, porém estava com Davi. Exatamente. Por algum motivo estava lá com o sacerdote Eimeleque. Eimeleque presenteia Davi com a espada de Golias e pega os pães da proposição, né, e dá para Davi e para os homens de Davi. Porém, teve uma condição. Exatamente. Aí eles vão ser alimentados. Ali na casa de Eimeleque tinha um homem que ele não era um israelita. Mas foi da Saul do Oriente. Exatamente. Aí ele vai delatar o sacerdote lá. Homem escandaloso. Exatamente. E aí, quando eles vão lá até Aimeleque, nenhum israelita quer matar, porque são sacerdotes. Como o Doeg não é israelita, é um idumeu, descendente lá de Esaú, né? Ele vai e mata todos os da casa de Eimeleque, menos o Abiatar, que consegue fugir, né? Bom, aqui eu já saí daqui, já saí daqui. Tá chegando aí. Isso, estou chegando aqui, capítulo 23, né? Ou melhor, capítulo 22. O que acontece? A princípio, ainda no capítulo 21, Davi vai para Aquis, rei de Gate. Ele não fica lá, vai para a caverna de Adulão em Moabe. A Bíblia diz que Davi pega seus pais e leva para Moabe. Por quê? Porque para Moabe... Vai, fala. Vai. Por que para Moabe? Gente, a avó de Jessé era moabita. Quem? A avó de Jessé era moabita. Quem? Ruth. A avó de... Davi leva os pais dele para Moabe. Por quê? Grau de parentesco. Os avós de Jessé eram moabitas. Ruth, ou melhor, a avó, né? Ruth era moabita. Então, o Davi leva lá para Moabe. Ele fica na caverna de Adulão. Na caverna de Adulão se junta a Davi cerca de 400 homens. Ou seja, o mais provável é que esses caras eram... Está no versículo 2, capítulo 22, versículo 2. O mais provável é que esses caras eram mercenários, né? Se juntaram a Davi, depois vieram mais 200.
né? Capítulo 23, Davi livra Keila, que era uma cidade lá dos filisteus, né? Não é isso? Isso. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Na verdade, Keila não era dos filisteus. Os filisteus queriam conquistar Keila, né? Aí no versículo 15, Davi e Jonatas renovam a aliança. Em Keila, Saul ainda vai atrás de Davi também. Isso, aí no capítulo 24, Davi poupa a Saul. Saul descobre onde Davi estava, né? Aí o Saul vai fazer uma coisa que é bem desagradável falar assim entre nós, né? Ele vai cobrir os pés. O que é cobrir os pés? Botar um sapato, uma meia? Não. Ele vai fazer o número 2. Isso, genital. Desculpa, ele vai fazer o número 2. Né? Depois ele vai ter um momento de descuido. Davi, ele acredita que ele vai dormir. Davi vai e corta lá um pedaço do vestido e fala aqui, ó. Aqui, Abner, ó. Você não está guardando o seu senhor direitinho, não. Aqui, ó. Aqui, Saul, ó. Eu poderia ter te matado, mas não matei. Por quê? Você é ungido de Deus. Saul promete que não vai mais perseguir Davi, que não sei o que, não sei o que lá e tal. Eles fazem as pazes e depois Davi vai seguir seu caminho e Saul vai voltar lá, se não me falha a memória, para Gilgal, para reinar. Há uma outra coisa que eu botei na nota de rodapé, é uma outra correção minha em relação à aula da semana passada. Aonde lá no livro do profeta, lá no livro de Josué, né, eles estavam na terra de Zim. A terra de Zim foi a última terra onde eles estiveram antes deles atravessarem o Jordão. Tá? Uma correção minha aqui. E aí, o que acontece é que no capítulo 25 vai ter a morte de Samuel. Depois tem lá o caso de Davi e Nabal. Davi vai lá, Nabal era um cara abastado, um cara rico. Ele vai pedir lá alimento, Nabal não vai dar, né? E ainda vai ofender a Davi ainda, né? Davi vai querer matar Nabal, mas aí tem uma mulher sábia aqui, né? Tem uma mulher sábia, tem mulheres sábias aqui, tem mulheres sábias aqui também. Abigail, né? Vai lá e apazigua Davi, leva a comida, leva as coisas lá para Davi, né? E ela intercede por Nabal. Davi não mata Nabal, porém Deus fulmina Nabal. Capítulo 25, versículos 36 a 38, né? Versículo 38. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Nabal morre, né? No capítulo 20, depois tem lá, depois Davi casa-se com Abigail e vai ter um filho com ela. Agora eu não lembro qual filho é esse, se alguém achar aí eu agradeço, mas pelo menos um dos filhos de Davi vai ser filho de Abigail. E Davi casa-se com as duas mulheres, né? Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel e ambas foram suas mulheres, né? Então Davi, a partir de então, ele passa a ter duas esposas, Ainoã e Abigail. Mas não era 3? E Mical? O que acontece com Mical nessa época aqui? Está no versículo 44. Quem lê aí pra gente, por favor? Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Davi. Tá vendo aí? Isso é coisa de novela, não está na Bíblia. Capítulo 25, versículo 44. Capítulo 25, versículo 44. Né? Davi de novo poupa a vida de Saul, né? Saul outra vez se reconcilia lá com Davi. Depois disso, Davi vai se refugiar lá na terra de Aquis, rei de Gate. O que acontece? O rei de Gate
ele reconheceu Davi, né? Porém, Davi vai dar uma de maluco, né? Vai começar a babar e arranhar as portas, puxar as barras. Aí o Aquis vai acabar poupando a vida lá de Davi. E Aquis vai acabar recebendo Davi lá entre os filisteus e vai dar Ziclag, que também era a terra dos filisteus, lá para Davi e os 700 de Davi morarem ali, né? Nesse inteirinho está lá uma outra guerra, e aí nós já estamos chegando ao fim. Vai acontecer uma outra guerra entre os filisteus e Saul novamente. Saul, o que ele faz? Ele consulta a Deus, ele consulta por profeta Urim e Tumim, né? Deus não responde, porque Deus já rejeitou, né? Urim e Tumim eram aquelas duas pedrinhas preciosas que ficavam debaixo do éfode, né? O éfode era são as ombreiras lá ficam nas ombreiras da veste sacerdotal, né? Deus não responde, aí Saul vai consultar a médium de Endor, né? Aí, aqui, a médium faz lá aquele negócio lá e se levanta lá se levanta lá aquela imagem que, na verdade, Saul não vê. Saul não vê, mas diz a bruxa que vê. Esse aqui era Samuel ou não? Deixa eu. A Bíblia vai nos dizer que era Samuel, perdão, mas não era Samuel. Era a aparência de Samuel, ou pelo menos era um espírito que apareceu na forma de Samuel. A Bíblia nos diz lá no Novo Testamento que o diabo pode até se transformar em anjo de luz, né? Então apareceu uma figura, né, do formato de Samuel, porém não era Samuel. Por que não era Samuel? Porque a palavra desse espírito não se cumpriu. A palavra desse espírito não se cumpriu. Por que não se cumpriu? O que foi falado aqui? Isso aqui é uma sessão espírita lá na época de Saul, né? Uma sessão espírita pagã, demoníaca. Porque o que o espírito falou para Saul mesmo? Quem lembra? Todos os teus filhos morrerão. Morreram todos os filhos de Saul naquele dia na guerra com os filisteus? Não. Exatamente. E aí eles vão na guerra contra os filisteus. Davi também, ele é convocado para ir para a guerra contra. Ele está lá na terra dos filisteus. Aquis, né, até quer que ele vá na guerra lá contra Saul. Só que os generais de Aquis desconfiam da lealdade de Davi. E por conta da pressão que eles fazem lá sobre o rei Aquis libera Davi para Davi voltar para Ziclag. Quando Davi volta para Ziclag, enquanto Davi foi lá para a reunião, para ir para a guerra, os amalequitas entraram em Ziclag, saquearam Ziclag e raptaram as esposas e os filhos daqueles 700 homens de Davi. Desses 700, se não me falha a memória, 400 vão atrás das mulheres, 200 ficam. Esses 400, eles vencem os amalequitas, recuperam as esposas. Quando Davi chega com os despojos, com as mulheres e os filhos, os 200 querem que aqueles 400 que foram na guerra com Davi repartam os despojos de guerra, o espólio de guerra, né, com eles. Só que os 400 não querem, não. A gente não vai dividir com vocês, não. Porque vocês não foram na guerra com a gente. Quem tem que participar do espólio de guerra, dos despojos de guerra, foi quem foi para a guerra. Aí aqui Davi fez uma lei. Que lei foi essa? Quando nós vencermos a guerra, todos vão poder participar dos despojos. Tá? No capítulo 30, versículo 21. Né? Então aí Davi ele vai repartir os despojos de guerra
com todos os 700, tanto com os 400 que foram na guerra com ele, quanto os 200 que ficaram cuidando da bagagem ali em Ziclag. No capítulo, enquanto Davi está nessa guerra lá contra os amalequitas, os filisteus estão na guerra contra Saul, né? E nessa guerra contra Saul morre o Jonatas, morre mais 2 filhos de Saul, se não me falha a memória, são mais 2 filhos de Saul, né? Porém, um deles não morre, que foi o Isbosete. Isbosete não vai para essa guerra. Abinadab e Malquizua. Mataram os 2, né? Mataram 3, isso. Mataram 3. Obrigado, eram 3. Era Jonatas com mais 2, que eu não me lembrava. Capítulo 31, versículo 2. Obrigado. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul, né? E Saul pode, né? Versículo 3 é importante. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito temeu. Alguns autores vão dizer que no texto original hebraico, eu não fiz essa consulta, né? Mas alguns autores vão dizer que esse versículo lá no hebraico diz que os flecheiros acertaram Saul, feriram Saul, porém não feriu a Saul uma ferida mortal, né? Bom, isso é o que alguns autores falam. O texto fala que os flecheiros apertam contra Saul. Saul fica com medo, né? E Saul pede para o escudeiro matar a Saul. O escudeiro não vai matar um ungido do rei. Davi não quis. Matar o ungido do rei era morte. Não foi o que Davi fez lá com, se não me engano, foi o Moabita que foi lá contar para Davi como Saul morreu? Certo? E aí Davi não mandou matar ele? Você matou um ungido de Deus. Ninguém mata um ungido de rei. Ungido de Deus. E não foi isso que Davi fez também contra os 2 que assassinaram Isbosete? Né? Então, ele não quis matar a Saul. Aí Saul pegou, se lançou sobre a sua espada e morreu. O escudeiro, vendo que Saul estava morto, ele também se lançou sobre sua espada lá e morreu também. Os filisteus pegaram Saul e os filhos de Saul e colocaram lá, né? Cortaram a cabeça deles e colocaram lá, né? Para servir de exemplo. Pastor, tem aqui, a luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Ah, tá, obrigado. Está onde? Tá na nova tradução da... Tá vendo aí, eu gravei? Obrigado. Isso, exatamente. Então, o texto nos dá a entender que nessa versão da Bíblia, que realmente os flecheiros feriram a Saul. Né? Show de bola. Obrigado. E o que vai acontecer? A cabeça de Saul e de seus filhos vão ser decepadas e colocadas lá, né? Inclusive as armas de Saul vão ser colocadas lá no templo de Astarote, que é o nome, uma outra pronúncia do nome de Azerá, né? Que era tida como esposa, né? Ou consorte de Baal, né? E depois os homens pegam o corpo de Saul e o corpo dos filhos. A cabeça os filisteus levaram. Está no versículo 12, né? Todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean e, vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Então, nos dá a entender que foi só o corpo, a cabeça, os filisteus levaram lá, né? Então aí encerra o nosso estudo sobre o livro de Samuel. Desculpa correr um pouquinho, mas consegui completar. Temos quanto tempo ainda, pastor, por gentileza? A minha sugestão desse vídeo novo, vai ter aqui meia hora ainda, deixar semana que vem, porque já aproveitando o livro, né? Chega também, amigo?
Tem que chegar Tem essa que semana. chegar. Aí se separa daqui a pouco eu não tô indo, porque. Você já tem o pedido do próximo já? Pois é, eu vou fazer amanhã. Eu sempre peço nessa aula, né? Porque o prazo dos Correios são 2 semanas, são 9 dias, né? Então eu sempre peço